Deus. Valeu, Caio. Amém, irmão Caio. A recíproca é verdadeira, tá, irmão? Jesus te ama, Caio. Salve, irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Amém? Muito felizes estamos mais uma vez aqui, meus irmãos, para falarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Mas antes de falar sobre a palavra de Deus, eu queria dar um testemunho aqui bem rápido sobre a palavra de Deus. Eu comentei com muitas pessoas, muita gente sabe, inclusive eu fiquei sabendo que a Fabrícia conhece também e viu no hospital a Maria Júlia, uma bebezinha por quem eu passei muito tempo pedindo oração. Não é isso, Fabrícia? Chegou a ver lá no hospital também, né? A Fabrícia trabalha no hospital que ela estava internada, lá na UTI. E a Maria Júlia, ela passou 7 dias na UTI numa situação muito crítica. E no dia que ela deu entrada na UTI, a pressão dela, para vocês terem ideia, estava 6/4. E ela, na verdade, assim, só foi para o hospital porque ela deu um gritinho em casa e os pais dela nunca tinham visto ela gritando, né? E foi o primeiro milagre, foi ela ter gritado. Normalmente ela estava doente, ela não tinha força para gritar para nada. E quando eles viram que ela estava gritando, é porque ela estava tipo agonizando, né? E daí eles perceberam que ela estava passando mal naquele momento. Mas assim, eu lembro que no dia em que ela deu entrada no hospital, eu fui lá à tarde e encontrei o pai dela, né, que é um grande amigo, chorando muito, muito desesperado pela situação dela. Ele acreditava que ela talvez não saísse de lá viva, ou se saísse, ela ia sair com muitos aparelhos, ia sair entubada. E ele chorava muito, isso foi no final da tarde, e aquilo tocou muito no meu coração. Eu fui para casa orando, e quando eu cheguei em casa, né, passei a noite orando pela Maria Júlia, e quando foi 00:38, o Senhor falou ao meu coração através da sua palavra, e o Senhor trouxe paz ao meu coração, e eu compartilhei essa palavra com o pai dela, né, 00:38, na mesma hora ele leu a mensagem que eu mandei, e eu queria compartilhar com os irmãos. Salmo 86, versículos 7 a 10, nos fala assim a palavra de Deus. Salmo 86, versículos 7 a 10. No dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor. Glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e realiza feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Meus irmãos, nos momentos de angústia, quando nós temos a palavra de Deus, nós temos um socorro do Senhor. Amém? E eu glorifico a Deus pela sua palavra, porque Ele, naquele dia, Ele trouxe, né, esse socorro através da sua palavra e trouxe fé aos nossos corações. E a Maria Júlia, quarta-feira eu não estive no culto de oração aqui, porque eu estive na casa dela, ela está em casa, né? Eu glorifico muito a Deus, meus irmãos. Deus fez um milagre tremendo. Os médicos que viram ela, o diretor do hospital da Unimed, né, tinha visto a primeira vez ela, tinha dito que o pai dela, olha, quando ela sair daqui, ela vai precisar disso, daquilo, outro. E na hora que ela foi sair, que ele olhou de novo e disse, rapaz, ela não precisa de nada daquilo que eu falei, a minha está boazinha ali. Eu glorifico a Deus por isso. Amém? Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Segundo Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 14. Nós vamos ler do versículo 14 até o capítulo 4, versículo 4. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus
seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Amém? Bem, meus irmãos, esse texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no versículo 14, ela começa assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo e agora escreve na segunda carta a Timóteo. Timóteo, ele era um jovem pastor de uma igreja. Paulo conheceu Timóteo em uma de suas viagens missionárias. Paulo pregou o evangelho para Timóteo. Timóteo, ele cresceu sendo judeu, ele cresceu sendo ensinado por sua mãe e sua avó. Sua mãe e sua avó ensinaram a Timóteo as Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento. E Paulo, em sua viagem missionária, ensina para Timóteo a mensagem do Evangelho de Jesus. E Timóteo, ele recebe essa mensagem do Evangelho. Ele não só recebe a mensagem do Evangelho, ele se converte e se torna um pastor de uma igreja. Então, Paulo, ele escreve suas cartas a Timóteo como quem escreve a um filho. Paulo considerava Timóteo como um filho. E Paulo escreve essa carta de 2 Timóteo. Se você depois for ler em casa essa carta toda, você vai perceber que Paulo fala muito sobre falsos profetas, sobre pessoas que estavam pregando um falso evangelho. Então, dentro desse contexto onde Timóteo estava sendo pastor de uma igreja, naquela região havia diversas pessoas se levantando e pregando um falso evangelho, diversas pessoas pregando coisas que fugiam do evangelho que Paulo tinha ensinado para Timóteo. Então, dentro de todo esse contexto é que Paulo escreve isso, que ele deveria permanecer nas coisas que aprendeu desde criança. A primeira coisa que chama a atenção nesse texto, meus irmãos, é que Timóteo, ele desde criança foi ensinado nas Sagradas Escrituras. Ele agora é um homem formado. Ele esqueceu tudo que ele aprendeu lá atrás? Não. Paulo está apelando justamente para isso. Olha, toda a base que você tem, Timóteo, tudo aquilo que já está guardado no teu coração, porque vem lá da sua infância, usa isso. Usa o conhecimento que você tem da palavra. A primeira coisa que eu quero ressaltar, que eu quero lembrar aos irmãos, é do nosso papel como pais e como igreja de ensinar as nossas crianças a palavra de Deus. É de colocar no coração de nossas crianças o amor de Deus através de sua palavra. Eu vejo diversas pessoas que têm filhos, costumam trazer os seus filhos à igreja, mas quando a gente vai conversar com as crianças, essas crianças nunca ouviram falar de Jesus. E isso me surpreende, porque os pais dizem conhecer Jesus, os pais dizem conhecer as Escrituras, mas os filhos não. Então, o que é que os pais estão ensinando aos filhos em casa? Essa é uma boa pergunta. Eu compartilhei com as pessoas de manhã e compartilho com vocês que eu olho para a minha vida e, na minha infância, meus pais não eram cristãos, então meus pais não me ensinaram a ler a palavra de Deus, né? Apesar de que eu acabei sempre, desde muito, muito novo, lendo a Bíblia, gostei de ler a Bíblia, mas por uma espontaneidade minha. Mas eu olho para a minha infância, eu olho para os valores que meus pais me passaram na infância, eu vejo que esses valores estão em mim até hoje. Se você é pai, você percebe isso no seu filho, que aqueles valores que você vai passando, mesmo seu filho sem falar ainda, ele vai guardando aquilo no coração e ele vai vivendo aquilo a cada dia. Por exemplo,
O meu pai nunca gostou de futebol. Então, na minha casa, assim, ninguém ligava a televisão para assistir futebol. Não havia esse negócio. Meu pai nunca foi no estádio assistir um jogo de futebol na vida dele. E ele dizia que aquilo era uma coisa... Meu pai era uma pessoa que cresceu no interior, né? E meu pai dizia, olha, esse negócio de futebol, isso aí é sem futuro, meu filho. Com qual valor eu cresci? Que futebol não... Então, até hoje eu não gosto de assistir futebol. Já minha esposa, ela adora futebol. Ela, na casa dela, todo mundo se junta para assistir futebol. Se disser assim, rapaz, o Cleiton assistiu uma partida de futebol, foi porque eu estava com a minha esposa, né? Eu fui para um estádio de futebol porque ela queria assistir um jogo de futebol lá no estádio, mas por mim mesmo, não é que eu acho errado, é porque eu não gosto. É um valor que vem da minha infância, eu não gosto de futebol. Já outras coisas, eu disse aqui, eu compartilho, por exemplo, meu pai, desde muito pequeno, me ensinou a jogar dama. Eu adoro jogar dama, adoro jogar dominó. Né? Existem certas práticas, certos costumes que você traz da sua infância. E aí eu pergunto, quais os costumes que você tem dado aos seus filhos? Por exemplo, você se une com seu filho para orar, porque se você não faz isso, seu filho vai achar que orar é algo que não tem valor, é algo que não precisa ser feito. Você se une ao seu filho para ler a palavra de Deus, e principalmente o seu filho vê você lendo a palavra de Deus. Isso é importante. Eu vou dizer uma coisa a vocês, no meu lar, eu sempre cito muito o meu lar, os exemplos bons, é claro, né? Os exemplos ruins eu não vou trazer aqui, porque os exemplos ruins eu estou tentando corrigir, mas às vezes eu falo também dos meus pecados, dos meus erros em casa. A gente comete também. Mas eu queria compartilhar com vocês que, por exemplo, a Melissa, minha filha, de 4 anos, ela vê muito eu lendo a Bíblia. Às vezes ela acorda de madrugada, aí ela abre a porta do quarto, aí vai lá no escritório, onde eu estou lá deitado na rede, lendo, aí ela, papai, está fazendo o quê? Eu disse, filho, eu estou lendo a Bíblia. A Melissa, ela fala muito de aprender a ler para ler a Bíblia. Ela me vê lendo a Bíblia, o que é que ela quer fazer? O que é que ela acha que é importante? Ler a Bíblia. Timóteo foi uma criança que aprendeu as Sagradas Escrituras, e agora, adulto, ele traz isso em seu coração. Esse exemplo que eu estou dando, não é só para crianças, esse exemplo é para qualquer... irmão Cleiton, não tenho filhos, mas você tem mãe, você tem irmãos na sua casa, pois dê esse exemplo, mostre para eles a importância que você dá para a palavra de Deus, porque você não pode pregar a palavra para eles se você não dá importância. Você vai falar de Jesus para o seu irmão, diz que Jesus, nem vejo tu procurando esse Jesus, eu vejo tu indo passar a tarde todinha assim na televisão aí, sem fazer nada. Então, Timóteo, ele traz dentro do seu coração a base da palavra de Deus. Né? Ele foi ensinado desde muito pequeno a palavra de Deus. E Paulo está ressaltando isso, Paulo está falando, olha Timóteo, se apegue àquilo que você aprendeu por um motivo muito especial, porque havia um grupo de pessoas pregando um falso evangelho, havia um grupo de pessoas pregando mentiras, pregando distorções do evangelho. E isso, meus irmãos, da mesma forma, acontece hoje. Vocês já pararam para pensar quantas igrejas existem aqui na Cigana, no Planalto, nessa região? Vocês já pararam para pensar por que vocês vêm para essa igreja? De manhã eu falei aqui, agora eu posso falar com mais clareza. De manhã o pastor Eduardo estava aqui, agora ele não está. Então vocês não vêm aqui para olhar para a beleza do pastor Eduardo, né? Isso eu tenho mais certeza. E nem para a beleza do Ítalo, né? Eu tenho certeza que vocês não vêm aqui só por causa do ar-condicionado. Por que você vem para essa igreja? Por que você não vai para outra igreja? Você já parou para pensar nisso? Por que você crê no Jesus que nós pregamos aqui, da forma como nós pregamos aqui? Existem igrejas por aí afora que têm imagens. Existem igrejas por aí afora que guardam o sábado. Existem igrejas por aí afora que dizem que Jesus não é Deus. Existem doutrinas de todas as formas. Existem igrejas por aí afora dizendo que Deus vai lhe fazer rico. Que você, quando vier para Jesus, Jesus vai lhe dar muito dinheiro.
Não existem igrejas desses tipos? Por que você não está em uma igreja dessas? Por que você veio para essa? Você já parou para pensar? O que tem feito? Notem, Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, você vai continuar nesse evangelho que eu lhe preguei, porque a palavra de Deus que está no seu coração lhe direciona para esse evangelho. A questão é nós, o que tem nos direcionado para o evangelho de Jesus Cristo? É a palavra de Deus ou é a comodidade? Não, eu vou para a igreja do Planalto porque eu gosto dos irmãos lá. Os irmãos são muito gente boa, os irmãos são muito legais. No versículo 15. Segundo Timóteo 3,15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de quê? O que a Bíblia faz? Qual o propósito da Bíblia? Torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus está aqui para nos apresentar a Cristo. Irmão Cleiton, eu creio no Jesus que nós falamos aqui, porque eu vi esse Jesus na palavra de Deus. Porque é assim que Jesus se revelou na minha vida, através da sua palavra. Muitas pessoas não sabem, mas você só pode encontrar Jesus através da palavra dele. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Você disse: não, irmão Cleiton, mas eu conheci Jesus através da pregação do irmão. Sim, mas o que esse irmão estava pregando? Não era a palavra, não? Tem que ser a palavra, porque se não era a palavra de Deus que ele estava pregando, não foi o Jesus correto que você encontrou. Lá em João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, versículos 37 a 39, Jesus ele está tendo uma conversa com os fariseus. E essa conversa, Jesus revela algo muito importante. João capítulo 5, versículos 37 a 39. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Jesus está falando com fariseus, com pessoas que conheciam muito o Antigo Testamento. E Jesus está dizendo: olha, o Pai é quem fala de mim. E não é, vocês não ouviram a voz dele, não foi falando do céu e vocês aqui embaixo estão na voz, não. Versículo 38. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Jesus diz aos fariseus: olhem, fariseus, vocês estudam tanto as Escrituras e ao estudar elas vocês não me encontraram. Então é porque elas não estão no coração de vocês. Por quê? Porque as Escrituras revelam a Cristo. As Escrituras apontam para quem é Jesus. Você só pode encontrar Jesus, você só pode saber quem é o verdadeiro Jesus, se a palavra de Deus estiver no seu coração. Você só pode conhecer o Deus, Criador dos céus e da terra, se Ele se revelar a você. Você não encontra Deus. Você não acha Deus. É Ele quem se faz achar. É Ele quem se revela. E Ele decidiu se revelar como? Através da sua palavra. Deus, Ele decide se revelar através da sua palavra. Tem gente que chega aqui, escuta o pastor Eduardo pregando e diz: pronto, tudo que esse pastor falar eu acredito. Vai em outra igreja, em outra religião, tudo que aquele homem falar eu acredito. Quando você faz isso, você está buscando qualquer Deus. Porque você não conhece o coração do pastor que está aqui, você não sabe se ele é um homem realmente um servo de Deus ou não. Mas quando você procura o Senhor na sua palavra, que é o meio pelo qual Ele, Deus, decidiu se revelar, notem, Deus não decidiu se revelar através das nuvens, Deus não decidiu se revelar através do horóscopo, Deus não decidiu se revelar através de outras coisas, não, Deus decidiu se revelar através da sua palavra.
Então, se você quer buscar o Deus verdadeiro, onde você vai ter que procurar esse Deus? Na palavra dele. É a única chance de você encontrá-lo. Voltando para o versículo 15, lá de 2 Timóteo 3,15. Eu queria ler de novo. Eu gosto de enfatizar essa parte do texto, porque às vezes a gente fica pensando que a gente tem um relacionamento com Deus sem conhecer a palavra dele. Finalzinho, ó. Que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O conhecimento de Deus não vem através, meus irmãos, de uma experiência religiosa. O conhecimento de Deus, ele não vem através de uma vivência. Eu estou há 15 anos, eu estou há 20 anos na igreja, então eu sou um homem que conheço a Deus. Se você não conhece as Escrituras, você não conhece o Deus das Escrituras. Eu de manhã, a irmã Mirlena Silva veio aqui à frente, ela deu testemunho também sobre a escola de vida. E, de certa forma, eu me emocionei um pouco de manhã, porque eu lembrei da mãe dela, a irmã Laura Silva. Era uma irmã lá do Tabapuá. Né? O Marden, filho dela, está aqui hoje conosco. A irmã Laura Silva, ela já bem idosa, era uma senhora que ela tinha muitas décadas de igreja. Era uma pessoa que tinha vivido muito tempo. Ela viveu muito mais na igreja do que a maioria de nós aqui tem de vida. E ela, já senhora, já de uma certa idade, ela não faltava uma escola bíblica. E ela dizia, e ela levava a Bíblia, e quando eu era professor, e eu recitava os textos, eu falava, o texto tal, ela ia lá, abria com cuidado, com calma, mas abria, chegava no texto, ela lia. Eu lembro que em um momento ela teve uma dificuldade de saúde para ficar indo para a igreja, aí ela veio falar, ela falou comigo, olha, meu, eu estou com dificuldade, tal, mas não queria perder a escola bíblica. Não tem nada não, irmã, vamos fazer na sua casa. Ela morava atrás da igreja, e a gente fazia na casa dela a escola bíblica, e ela tinha um prazer tão grande em nos receber, e os irmãos também tinham muito prazer em ir lá, porque ela fazia uma tapioca maravilhosa para depois da escola bíblica, né? Mas, meus irmãos, aquela senhora buscava a Deus, buscava conhecer mais e mais o Deus da Bíblia. Eu vejo cristãos que pensam que, não, eu tenho muito tempo de igreja, eu não preciso mais, eu já conheço Deus, meu irmão. Eu vou dizer, esse ano, nesse testemunho que eu dei aqui sobre a vida da Maria Júlia, a filha desse meu amigo, eu vou dizer, eu aprendi muito sobre Deus nos últimos dias. Muito, meus irmãos. Estudando a palavra, orando, buscando o Senhor. Aprendi muito. Eu sou um menino espiritualmente falando ainda. Tenho muito que aprender. O pastor Eduardo também, muitas vezes, conversando com ele fala sobre o quanto ele ainda tem que aprender, o quanto ele percebe, o quanto ele chega diante de situações e diz, meu Deus, eu não sabia disso. Né? Eu fiz um ano e meio de seminário, e no seminário a gente conhece outros pastores. Meus irmãos, quantas vezes nas aulas a gente estuda na palavra de Deus, e aí um pastor diz assim, vixe, rapaz, tanto tempo no evangelho, eu nunca vi isso, como é que pode? Eu tinha um pastor que ele brincava, vixe, meu Deus, tanto que eu já preguei errado na minha vida, tenho que voltar atrás e ensinar tudo de novo para os irmãos na igreja, porque a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo mais e mais o Senhor através da sua palavra. E aí eu queria lhe perguntar, o que você conhece de Deus? Como foi que você aprendeu? Aquilo que você crê sobre Deus, como foi que você aprendeu? Foi na rua, foi conversando com os amigos, foi numa mesa de bar? Mesa de bar também é lugar de teologia, né? Eu já frequentei muita mesa de bar, não porque eu bebi, nunca bebi, mas um parente meu era alcoólatra e eu tinha que pegar ele no bar, e acabava tendo que esperar muitas vezes, e escutava, e é impressionante como lá as pessoas falavam muito de Deus. Tinha muita teologia lá. Será que foi lá que vocês conheceram Deus? Será que foi lá que o que você conhece de Deus, você aprendeu onde? Foi na televisão? Foi nos programas que você está assistindo na televisão? Ou foi na palavra de Deus, aonde o Deus verdadeiro se revela? Uma outra pergunta é como você se relaciona com Deus? O que é um relacionamento? Né? Um relacionamento é uma via de mão dupla. Né? Um casamento, por exemplo, né? Esse casal lindo aqui, a Beth e o Gleison, eles, como eles se relacionam? O Gleison fala com a Beth e a Beth fala com o Gleison.
e um escuta o outro, amém? Se um não escutar o outro, se só um falar e o outro não escutar, isso é relacionamento? Só um fala, é relacionamento isso? Como é que você se relaciona com Deus? Eu sei como é que você fala com Deus, você ora, né? Você ora, às vezes só no pensamento você ora o Senhor, ali o Senhor já escutou. Isso é a via daqui para lá. E como Deus responde para você? Ah, irmão Cleiton, não sei. Eu não estou com a Bíblia aqui, meus irmãos, é porque eu deixei a Bíblia dentro do carro quando eu fui procurar. De manhã eu preguei aqui, deixei dentro do carro e não achei mais minha Bíblia dentro do carro. Acho que ela saiu correndo, alguma coisa. Por isso que eu não estou com ela aqui. Mas eu ia levantar a Bíblia aqui e dizer, Deus fala com você através da Bíblia, através da sua palavra. Ele decidiu falar com você assim. Então, se você quer ter um relacionamento sério com Deus, se você quer crescer nesse relacionamento, o que você tem que fazer? Você tem que falar mais com Ele, você tem que orar mais, e você tem que ouvir mais Ele. E ouvir mais Ele através, por onde? Pela palavra. Amém? Vamos voltar para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando Paulo fala no versículo 16 que toda a Escritura é inspirada por Deus, Paulo está dizendo que o próprio Deus veio e pegou a mão dos homens, usou essa mão, os homens escreveram com as suas mãos a Bíblia. Mas quem ditou, mas quem falou, tudo que está ali, não veio da cabeça desses homens, veio do próprio Deus. Toda a Escritura é inspirada. Meus irmãos, do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo de Apocalipse, tudo que está na Bíblia veio do Deus eterno que conhece todas as coisas. Não tem falhas, não tem erros. O conceito de inspiração da Bíblia, crer que a Bíblia foi inspirada por Deus, crer que a Bíblia foi dada diretamente por Deus aos homens, crer nisso é essencial para definir como nós vemos a Bíblia. Preste atenção, você crê que a Bíblia foi dada realmente por Deus? Porque se você crê, vamos lembrar aqui, né, o irmão Diego e a irmã Celiane, na época que eram namorados, eles trocaram cartinhas, né? Trocaram cartinhas e tal, de amor. É bom ver essas cartinhas, né? Não, o dia desse eu estava mexendo nas coisas lá em casa e encontrei as cartinhas que a Sherry e eu trocamos, da época de namoro. Né? Hoje a gente troca o WhatsApp, né? Mais fácil. Mas na época de namoro não tinha WhatsApp. E a gente olha, eu olho. Eu lembro que quando eu recebia uma cartinha da Sherida, né? Eu ficava doido, eu tenho que ler, né? Ficava angustiado, querendo ler. Quando ela recebia uma cartinha minha, eu acho que ela também ficava, né? A Bíblia é uma cartinha de Deus. A Bíblia é uma carta de amor para você. A Bíblia é Deus dizendo, olha, eu te criei, você pecou, mas eu tenho um plano para te salvar. É isso que é a Bíblia. E eu quero te salvar. E eu te amo. É uma cartinha de amor de Deus para nós, meus irmãos. Então, se você entende que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para você, isso tem que fazer no seu coração, lhe dar uma vontade muito forte de buscar ler essa cartinha. Se você não busca, se você não dá essa importância para a Bíblia, tem algum problema aí. Quando você entende que Deus soprou a Bíblia, você não vai pensar que, tem gente que pensa assim, não, a Bíblia tem partes dela que são maravilhosas, né? Tem gente que gosta muito de ler os Salmos, né? Porque os Salmos tem muita coisa boa, tal. A Bíblia é maravilhosa, mas tem muita coisa na Bíblia que eu não entendo. Então, assim, eu gosto de procurar as coisas boas da Bíblia. Eu gosto de ler as coisas boas da Bíblia. Tem gente que é assim, né? Você não entendeu.
o que é inspiração. Você não entendeu que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para você. Do começo ao fim, todas as partes. Todas as partes da Bíblia são inspiradas por Deus. É o plano de Deus para salvar a sua vida. Então, isso tem que causar no seu coração uma vontade de conhecer mais da palavra de Deus, como um todo, não apenas botar um salmo lá, um versículo lá na sua geladeira e aqui acolá passar em frente a esse versículo e olhar e dizer, pronto, eu já me alimentei hoje. Alimentou de quê, meu irmão? Você já imaginou se a sua alimentação diária todinha fosse um xilito daqueles de... Eu não sei nem quanto é um xilito, 30 centavos, 40 centavos. Na minha época era 10 centavos, tinha um xilito de 10 centavos. Você já imaginou se você todo dia ganhasse um xilito e dissesse, pronto, você hoje vai passar o dia todo, vai se alimentar só desse xilito? Né? Você não ia muito longe, não. Com a palavra de Deus, muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Muitas vezes nós não comemos nem um xilito da palavra de Deus, nem um pouquinho, nem um versículo. Quando você crê que a Bíblia é uma carta de Deus, você abre ela pensando o quê? Deus vai falar comigo. Não é o presidente dos Estados Unidos, não é o presidente da China, não é, sei lá, quem é a pessoa mais importante aí no mundo hoje, não é o Bill Gates, que é um homem rico. Não é ninguém que vai falar com você, é o próprio Deus que vai falar com você. Então, quando você abre a Bíblia, você pensa assim, não, Deus vai falar comigo agora, você fica maravilhado. Você diz, meu, quero ler mais da palavra, eu quero conhecer mais da palavra de Deus. E aí eu pergunto, e por que Deus fala conosco? Por que Deus se revela na Bíblia? Vamos lá para o versículo 16. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Um certo teólogo falou o seguinte: o protestantismo histórico aceita as Escrituras como a única revelação escrita de Deus. Nós aqui cremos nisso. As Escrituras são a única revelação escrita de Deus. As Escrituras são infalíveis e verdadeiras em tudo o que afirmam. São suficientes e contêm tudo o que é necessário para saber. Tudo que é necessário saber para a salvação e a vida eterna. Tudo que nós precisamos saber está na Bíblia. Irmão Cleiton, o que Deus estava fazendo antes de criar todas as coisas? O que era? A Bíblia diz? Não, então a gente não precisa saber. E eu vou dizer um segredo. Você não vai saber. Porque não está na Bíblia. O que não está na Bíblia é porque não era para a gente saber. Mas a Bíblia, ela é desse tamanho que ela é, porque tem muita coisa que Deus quer que a gente saiba. E quando nós conhecemos tudo aquilo que Deus quer que a gente saiba, através da sua palavra, olha o que acontece, versículo 16. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ela é útil para o ensino. Ela é útil para o ensino sobre Deus, sobre sua vontade. Conhecer a Bíblia é conhecer de Deus, conhecer da sua vontade, do seu caráter. Mas esse conhecimento não é um conhecimento que fica... A gente conhece Deus e pronto, esse conhecimento fica aqui preso na gente, parado, sem dar nenhum fruto. Esse conhecimento de Deus, ele nos leva a ter uma vida diferente, ele nos leva a manifestar esse conhecimento. Conhecer da vontade de Deus através de sua palavra faz com que nós vivamos essa palavra, que nós vivamos essa vontade de Deus, e aí há a transformação de vida. Eu já vejo muitas pessoas falarem em santidade, falarem em comunhão com Deus, sem falarem
em conhecimento da palavra. Meus irmãos, isso não existe. Não existe uma pessoa que é santa, que busca a Deus, que tem vamos dizer, um desenvolvimento espiritual e que não conhece a palavra. Não existe isso. Você só vai se tornando santo na medida em que você vai sendo moldado pela palavra de Deus. Nós todos aqui somos salvos, somos santos em Cristo Jesus, porque Ele nos salvou, Ele nos redimiu, perdoou todos os nossos pecados. Mas quando nós estamos falando sobre uma vida santa, sobre uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, que glorifica a Deus, nós necessariamente temos que falar de uma vida que conhece a palavra de Deus e que põe ela em prática. Porque viver uma vida de santidade é praticar a vontade de Deus. E onde é que você procura a vontade de Deus? Na Bíblia. Conhecimento e prática da Bíblia leva o homem a tornar-se alguém perfeitamente habilitado para toda boa obra. É o que está no versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui. Eu sei que tem algumas pessoas nos visitando e eu quero dizer na frente de todos mesmo. Nossa igreja tem pessoas que servem em diversos ministérios. Por exemplo, a gente tem o Ministério da Recepção, nós temos o Ministério do Estacionamento, que tem a ver com que é da recepção, na verdade, né, que ajuda ali. Nós temos o Ministério de Pregação, o Ministério de Ensino, nós temos o Ministério de Crianças, nós temos diversos ministérios. Muitas pessoas acham que para alguns ministérios, para trabalhar em alguns ministérios, é necessário conhecer a palavra de Deus. Por exemplo, se eu vou ser professor de escola bíblica, eu tenho que conhecer a palavra de Deus, né? Aí alguém pergunta, mas se eu for participar do ministério de recepção, eu não vou ali ficar recitando a Bíblia para todo mundo que entra. Então não preciso, basta dar um sorriso e... É assim, irmão? O irmão está lá. Não é só isso não. Você precisa conhecer a palavra de Deus, sim. Porque ali se entra um irmão angustiado, você tem que dar um apoio ao irmão. Se você vê o irmão saindo chorando, você pode ir lá e dizer assim, irmão, o que é que você está precisando? Posso conversar com você? E muitas outras coisas, ministério de crianças, qualquer ministério, o que Paulo está dizendo para Timóteo, preste atenção, final do versículo 17. Seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para você servir a Deus, para você... a gente já começou falando que para conhecer a Deus, para ter um relacionamento com Deus, precisa conhecer a palavra. Mas não só para isso, mas para trabalhar no reino de Deus também você precisa. Para servir a Deus, para toda boa obra que você for fazer, você precisa conhecer a palavra de Deus. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, quando Paulo fala... No começo do versículo 16, Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu estava lendo um comentário sobre esse versículo, que falava assim, que Timóteo, ele era um pastor, ele era um homem crente, um homem temente a Deus, que desde a sua infância, ele foi ensinado que a Bíblia era a palavra de Deus. Então, quando Paulo ele fala isso, assim, Paulo está, vamos dizer assim, chovendo no molhado. Paulo está escrevendo uma coisa que Timóteo já tinha firme em seu coração, que a Bíblia era inspirada por Deus. Mas Paulo ele não fala só isso para Timóteo. Paulo diz assim, Timóteo, a Bíblia é inspirada, toda a Escritura é inspirada. Então, se toda a Escritura é inspirada, nós temos como consequência que a Escritura, ela é útil, ela deve ser utilizada para toda boa obra. Tudo que for ser feito na igreja, tudo que for ser feito na sua vida, tem que ser usado na Escritura. Você, quando vai para o seu trabalho, você leva os conceitos da palavra de Deus para o seu trabalho? Quando você vai para o seu colégio, para a sua faculdade, dentro do seu casamento, você leva os conceitos da palavra de Deus para o seu casamento? Essa semana eu recebi um casal de amigos que estavam passando por um problema
problemas conjugais, e eles não estavam se acertando. E a Sherda chamou a mulher para conversar, e eu chamei o homem, né? A gente foi para um lado e cada um foi conversar. E eles não são crentes. E é impressionante, meus irmãos, como a visão de quem não tem a palavra de Deus no casamento é uma visão distorcida de tudo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É um grande milagre de Deus ver pessoas que não conhecem a palavra de Deus ficarem casadas por muito tempo. Existem, não existem? A gente conhece. Muita gente que passa 70 anos casados e não conhece a palavra de Deus. É um milagre. Porque, meus irmãos, um casamento sem a palavra de Deus é algo muito complicado. Qualquer coisa sem a palavra de Deus, sem a instrução da palavra de Deus, fica sem norte. É como você pega você compra uma máquina, alguma coisa que vem desmontada, e aí você vai querer montar, e aí você procura o guia de instruções, né, como montar, e não tem guia. Aí você, e agora? Faço o quê? Né? Vou no Google para pesquisar o guia, né? O guia para as nossas vidas não está no Google, está na palavra de Deus. O guia para montar tudo da nossa vida está dentro da palavra de Deus. E se nós não usamos esse guia, vai fazer que nem o irmão Cleiton, quando quer montar alguma coisa em casa, quando vai, né, exercer, né, o seu papel lá de ajeitador das coisas, o irmão Cleiton desmonta uma coisa, aí quando monta, aí o que acontece? Aí, vixe, tem 3 parafusos sobrando, ô glória, né? Já desse eu desmontei um micro-ondas lá de casa, estava com a peça quebrada, disse, não, eu vou ajeitar isso aqui, eu vou, né, eu sou homem, eu me garanto, tal. Desmontei, não fiz nada, montei de novo e sobrou parafuso. Eu olhei assim, eu disse, estava quebrado mesmo, um parafuso a mais, um parafuso a menos, não vai fazer diferença, né? Nas nossas vidas, sem a palavra de Deus é assim, faltam parafusos. Muitas vezes faltam peças inteiras sem a palavra de Deus. Se nós temos uma igreja grande, muitas pessoas, mas que não têm se dedicado ao estudo da palavra de Deus, nós temos uma igreja com muitas pessoas que não estão aptas para a boa obra. Talvez isso seja duro, meus irmãos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem deve trabalhar na igreja, seja qual for a função, pessoas que buscam conhecer mais o Senhor através da sua palavra. É isso que Paulo está ensinando para Timóteo. Timóteo, a Escritura é inspirada por Deus. E é ela quem vai guiar todos na boa obra que tem que fazer. Amém? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 e 2. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Meus irmãos, Timóteo ele era um pastor, então Paulo está orientando a Timóteo. Pregue a palavra, insista na pregação da palavra. Por que nós aqui, pastor Eduardo, os professores da escola bíblica, por que nós insistimos tanto em convidar vocês para aprender mais a palavra de Deus? É porque o Senhor nos manda fazer isso. Às vezes dá vontade de dizer, às vezes a gente, né, faz todo um evento e faz todo um esforço para a escola bíblica, e aí chega no dia, chega na hora, tem ali 2 gatos pingados, né? Eu digo, ontem eu estive do aula no Tabapuá, ontem eu disse para os irmãos no Tabapuá uma coisa, eu queria dizer para vocês, quando eu chego para dar aula, tem 2 pessoas, naquele dia, naquela hora da aula, eu sou feliz pelas 2 pessoas. Eu não fico triste no dia que eu dou aula, na hora que eu dou aula que tem poucas pessoas. Eu fico triste no domingo, quando eu chego no culto, vejo uma igreja cheia de pessoas. Sei que muitos aqui têm motivos para não participar da escola bíblica. Às vezes uma criança está doente. Hoje eu não pude vir por conta da Marília, minha filha mais nova, que tivemos alguns problemas, a minha esposa está trabalhando. Eu falei para o Caio, não vou poder ir. Estou com um problema aqui com a Marília não está comendo nada, mas
eu não pude vir. A gente tem problemas. Mas eu toda a vida tenho um problema, eu nunca posso ir, eu nunca posso me dedicar. Eu fico triste no domingo de ver tantas pessoas que vêm aqui adorar a Deus, buscar a Deus, dizer que eu quero ter um relacionamento com Deus, mas não quer conhecer mais do Deus que se revela na Bíblia. Olhem como isso é conflitante, olhem como isso é esquisito. Eu quero adorar a Deus, mas não quero conhecê-lo. Não faz sentido. Você talvez queira um momento religioso. E aí aquela minha pergunta do começo, por que você vem aqui? Não, eu venho aqui porque eu posso ir para qualquer igreja, qualquer lugar, tiver uma música diferente, eu puder ali sentir uma coisa diferente, para mim está bom. Às vezes as pessoas estão procurando apenas momentos religiosos. Tudo bem, é um direito seu, entre você e Deus. Mas eu sou convidado, eu sou ordenado por Deus a pregar, a insistir que você deve ler a palavra, porque você só vai encontrar Deus através da palavra. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, insista. Timóteo, todo momento que você tiver, Timóteo, pregue a palavra. Por que Paulo quer que Timóteo insista? O versículo 1 e 2 é voltado, esses versículos 1 e 2 é mais voltado para Timóteo e para os pastores, para os professores, né? Mas os versículos 3 e 4 é voltado para todos nós. E eu queria que vocês prestassem atenção no versículo 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as mentiras. O que Paulo está dizendo a Timóteo é: Timóteo, insiste na pregação da palavra, porque vai chegar um tempo em que as pessoas não vão mais se importar se é verdadeiro, se é falso, que eles vão, eu quero é religião, eu quero é qualquer Deus, eu quero dizer que eu estou buscando a Deus para a minha consciência ficar tranquila, porque quando eu chegar à noite em casa, a minha consciência pesar porque eu sou um pecador, eu disse, não, mas eu fui para a igreja hoje. Muitas pessoas estão fazendo isso, estão apenas acalmando sua consciência, vindo para a igreja, dizendo que estão buscando a Deus, quando na verdade não buscam conhecer nem relacionar-se com esse Deus. Paulo está falando de um tempo que viria e que veio. Notem, hoje, o Caio falou aqui, acho que foi o Caio que falou, meus irmãos, quantas igrejas estão cheias de pessoas que não conhecem nada da palavra de Deus? Quantas pessoas... Eu não estou dizendo que... irmão, você conhece o livro do profeta Naum? Não chego nem Naum, nem 2, nem 3... Nem do profeta Naum, não. Estou falando dos evangelhos. Quantas pessoas não conhecem os evangelhos? Não conhecem nada daquilo que Jesus revelou sobre ele. E aí chega aqui e vai dizer que conhece Jesus. Eu não sei como é que você conhece Jesus sem ser pela Bíblia. Sinceramente, para mim fica difícil entender isso. Então, meus irmãos, a mensagem que a palavra de Deus nos traz é que o Deus Todo-Poderoso se revelou através das suas Escrituras. E essas Escrituras estão aí com vocês, e vocês têm a oportunidade. Eu não estou falando apenas de escola bíblica. A escola bíblica não resolve o problema de desconhecimento da palavra. Se você apenas também vier para a escola bíblica e não ter o costume de ler a palavra de Deus em casa, não vai fazer tanta diferença. Se você não costumeiramente se dedica à leitura da palavra do Senhor, você não vai conhecer mais o Senhor e nem vai conhecer da vontade do Senhor para a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, obrigado pela Tua palavra maravilhosa, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que trabalha em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nunca desistiu de nós, Pai. Eu te glorifico por isso, porque somos pecadores, porque somos obstinados ao pecado, mas a Tua graça nos salvou, Pai. Eu te glorifico por isso, ó Deus, te exalto, Pai. Ser bendito, Senhor. Ó Deus, eu te peço, transforma a Tua igreja, Pai, que a Tua igreja seja reavivada pela Tua palavra, pelo conhecimento do Senhor, Pai. Ó Deus,
mostra a cada pessoa que está aqui hoje a importância de buscar o Senhor, de buscar conhecer mais e mais de Ti, Pai. Ó Deus, eu te peço que o Teu povo, ó Deus, se dedique, ó Deus, que o Teu povo seja reconhecido nesta terra como um povo que busca a Tua palavra, que conhece a Tua palavra, Pai. Ó Deus, fica conosco, Deus, tem misericórdia de nós, Pai, no nome santo de Jesus que eu te oro. Amém.